A história começa com um homem chamado Takumi, cercado por uma alcateia de lobos. Ele verifica as estatísticas deles e percebe que são monstros do nível do mar. De repente, eles o atacam, mas ele os derruba instantaneamente com balas de ar e saqueia os corpos, lembrando-se de sua vida comum no Japão. Certo dia, ele se viu em uma sala estranha, onde um homem implorava por seu perdão. Sem entender o que estava acontecendo, o homem se apresenta como Shio, um deus, e explica que estão na Terra Divina. Takumi acha que vai ser enganado, mas Shio, que consegue ler mentes, nega isso. Ele explica que tentou reparar o espaço-tempo, mas cometeu um erro que matou Takumi. Para compensar, Shio criou um novo corpo para ele e o reencarnou no mundo de Telia. Takumi percebe que seu novo corpo possui o conhecimento necessário para sobreviver e, ao verificar suas estatísticas, descobre que está no nível 3. De repente, ele ouve alguém se aproximando e vê um menino e uma menina, achando que se perderam. Ele pergunta sobre os pais deles, mas eles ficam assustados. Ao ouvir seus estômagos roncando, Takumi deduz que estão com fome. Ele tira comida de seu inventário e oferece a eles, percebendo que suas roupas estão em péssimo estado. Ele então os veste com roupas de seu inventário e pergunta se querem acompanhá-lo, mencionando seu plano de sair da floresta. Como permanecem em silêncio, ele usa sua habilidade de avaliação e descobre que ambos têm 5 anos e não possuem nomes. Então, ele nomeia o menino de Allen e a menina de Helena, e os convida a segui-lo enquanto exploram a floresta. Takumi pensa em fazer uma pausa para que as crianças não fiquem cansadas, mas elas de repente avançam quando um grupo de monstros aparece. Preocupado que possam se machucar, ele hesita em usar suas balas de ar para não atingi-los, mas as crianças derrotam os monstros com facilidade, e ele se surpreende com a força delas. Pergunta se eles conseguem sentir os monstros se aproximando, e eles confirmam. Takumi pede que o avisem antes de correrem na frente. À medida que avançam pela floresta, encontram mais monstros pelo caminho, mas as crianças lidam bem com eles, e Takumi os elogia. Mais tarde, Takumi percebe que é hora do jantar, então acendem uma fogueira e fazem uma refeição juntos, notando que as crianças parecem felizes e se aquecendo a ele. No dia seguinte, eles chegam a uma cidade, e Takumi diz aos guardas que passaram pela floresta de Gaia, algo que eles acham difícil de acreditar, pois apenas os melhores aventureiros sobrevivem lá. Ele explica que apenas coletou ervas medicinais e não foi muito longe, o que os guardas acreditam. Eles pedem o cartão de identidade dele para entrar na cidade, mas ele explica que não tem um, pois veio de uma vila remota. Assim, os guardas decidem avaliá-lo e um deles pede que ele segure uma esfera de cristal. Ele obedece, sabendo que o cristal verifica antecedentes criminais, mas fica preocupado com as crianças, pois não sabe de onde vieram. O guarda confirma que estão limpos e lhes dá cartões de identidade temporários. Dizendo-lhes para obter um ID na guilda caso estejam planejando ficar na cidade, Takumi e as crianças exploram o local, mas ele percebe que elas têm medo de estranhos. Ele então se dirige a uma capela e começa a rezar para Shio, que aparece diante dele perguntando sobre sua vida em Aélia. Takumi conta sobre as crianças, dizendo que planeja levá-las a um orfanato, mas Shio aconselha a não fazer isso e revela que tudo foi planejado. Takumi acha estranho que as crianças tenham simplesmente aparecido na floresta, e Shio pede desculpas, mas explica que não pode contar tudo. Ele revela que existem 5 deuses no mundo, 4 deles representam os elementos da natureza, e o líder é o Criador, Marandola. Shio é o deus do vento, mas Takumi entende que não pode falar muito mais, pois os outros deuses estão envolvidos. Ele confirma que as crianças são especiais e que deixá-las na floresta era perigoso. Takumi decide cuidar delas, afirmando que nunca teve a intenção de deixá-las em um orfanato, e diz que vão encontrar um lugar para ficar. Eles passam a noite em uma pousada, onde as crianças brincam na cama até adormecerem. No dia seguinte, Takumi acorda e é saudado pelas crianças, percebendo que agora conseguem falar, o que o deixa feliz com o progresso delas. Eles visitam a guilda dos aventureiros e conhecem a recepcionista chamada Luna. Takumi informa que quer se registrar com as crianças, então Luna entrega os formulários de registro e dá a eles os cartões da guilda, que também servem como IDS. Ele percebe que já está no nível 11, e Luna explica sobre a guilda, dizendo que os novatos começam no nível F e podem subir até o nível S. Ela menciona que existe um nível SS, mas nenhum aventureiro o alcançou. Ela explica o sistema de equipes para realizar missões, em que o nível do grupo depende do nível médio dos membros.
Para obter lucro, os aventureiros podem aceitar missões da guilda ou vender itens deixados por monstros. Takumi decide registrar uma equipe e Luna pede o nome do grupo. Pensando nas crianças, que parecem anjos, ele decide nomeá-los como Asas Brancas. Ao checar o quadro de missões, Takumi vê que existem 3 tipos: as de caça, que exigem matar monstros, as de proteção, que envolvem defender um objetivo, e as de coleta, nas quais basta recolher ervas para completar a missão. Ele escolhe uma missão de coleta como a primeira, pois parece ideal, e Lena dá a eles a tarefa de juntar 10 ervas de LY em 3 dias. Na floresta, eles encontram um slime, mas Takumi comenta que ele é fraco, e as crianças brincam com ele. Ele encontra uma erva de LY e ensina as crianças a coletá-la, elas o ajudam a encontrar mais, e ele as elogia pelo bom trabalho. Acabam reunindo uma quantidade impressionante. Eles retornam à guilda, e Luna fica surpresa ao ver que conseguiram coletar tanto em apenas meio-dia, então entrega a recompensa a eles. De repente, um homem chamado Dominique aparece e questiona o que as crianças estão fazendo na guilda. Takumi explica que elas são suas companheiras, mas Dominique desconfia. Dominique diz que as crianças não deveriam estar ali e ameaça Takumi, mas as crianças o atacam em defesa. Takumi pede que parem e pergunta a Luna se serão punidos, mas ela explica que agiram em legítima defesa. Um guarda se aproxima, percebe que a briga acabou, e as crianças começam a chorar, pedindo para Takumi não deixá-las. Ele as consola, prometendo que nunca as abandonará. O guarda, que se apresenta como Capitão Vault, pergunta o que aconteceu. Takumi explica que foi Dominique quem começou, e as crianças choraram com medo de serem abandonadas. Vault acha cruel que elas pensem assim e pergunta o motivo. Takumi responde que não sabe ao certo, mas menciona que as encontrou na floresta de Gaia, deduzindo que devem ter sido abandonadas. Vault questiona sobre ataques a carroças na floresta, e Luna comenta sobre um grupo de traficantes de escravos do reino de Al que foi atacado por monstros. Vault sugere que as crianças foram deixadas para trás como iscas e elogia Takumi por cuidar delas. Luna pergunta se ele trouxe materiais da floresta de Gaia, e ele menciona itens deixados pelos lobos vermelhos, vendendo-os para ela, enquanto Vault comenta que Luna é fascinada por materiais. Vault explica a Takumi sobre a expedição, em que soldados vão à floresta de Gaia para reduzir a quantidade de monstros, evitando ameaças à cidade. Ele diz que é uma floresta de nível A, então apenas os melhores soldados são permitidos e convida Takumi para a expedição. Takumi recusa, dizendo que ainda é de nível F, mas Vault lembra que ele derrotou lobos vermelhos, então acredita que isso não seria problema. Vault fala com o mestre da guilda, pedindo que Takumi participe da expedição. O mestre da guilda se surpreende por querer um novato, mas Vault insiste que há algo especial nele. Alguns dias depois, Takumi já está adaptado à vida em Atélia, e as crianças começam a interagir com estranhos. Eles seguem uma rotina e estão aproveitando a nova vida. Durante uma refeição, Takumi percebe que o pão não é tão bom quanto o que comia antes e decide preparar o pão de seu mundo. Eles vão a uma padaria, onde a dona, Michelle, pergunta o que ele precisa. Takumi explica que não quer comprar nada, apenas pedir um favor. Michelle o apresenta a seu pai, Hadi, e Takumi mostra a ele como fazer o pão, pedindo que coloque ingredientes específicos antes de assá-lo. Hadi nunca fez isso antes, então Takumi o ensina. Hadi percebe que é mais fácil do que pensava e, depois de tentar, Takumi elogia o resultado. Hadi pede que Takumi o ajude a fazer o pão, e ele aceita. As crianças ajudam na tarefa, e, após alguns minutos, o pão fica pronto. Hadi prova e acha o sabor incrível, pensando em vendê-lo na padaria. Ele oferece pagamento a Takumi pela ideia, mas Takumi diz que não precisa de dinheiro e só quer que o pão esteja disponível na padaria. Ele menciona que pegou a ideia de padeiros em seu mundo e não quer receber crédito, o que impressiona Hadi. Hadi menciona que gostaria de experimentar outras receitas, e Takumi pergunta às crianças sobre o pão, que dizem estar delicioso e pedem mais. No dia seguinte, Luna informa Takumi que ele foi promovido ao ranking, e ele percebe que já está no nível 13. Ela pergunta se ele gostaria de ir ao labirinto e indica a localização, explicando que o local tem 15 andares e é frequentado por aventureiros em busca de monstros para caçar. Takumi decide explorar o primeiro andar, lembrando-a de que é apenas um aventureiro de rank e não sobreviveria se fosse muito longe. Depois de algum tempo, vemos Takumi e as crianças no labirinto, já no terceiro andar. Ele observa que as crianças mostram o caminho, facilitando a navegação,
e fica intrigado sobre como elas sabem a direção certa. Takumi descobre que o local se chama Labirinto da Terra, mas um toupeira bloqueia o caminho, e as crianças a derrotam. O corpo do monstro desaparece, e eles se perguntam o motivo. Takumi explica que, ao serem derrotados, os monstros de labirintos desaparecem, deixando itens para trás. Eles percebem que a toupeira deixou um bigode, mas consideram o item inútil. Enquanto avançam pelo labirinto, Takumi decide encerrar o dia, dizendo que é hora do jantar. Ele usa seu fogão mágico para preparar a refeição, e todos aproveitam a comida antes de dormir em sua tenda. Eles continuam sua jornada, eliminando monstros no caminho, e, após alguns dias, chegam ao 10º andar, onde encontram um baú de tesouro. Takumi pensa que pode conter um item raro, e as crianças o abrem, descobrindo 2 poções, uma que restaura a mana e outra que recupera a estamina. Ele sabe que são itens de baixo valor, mas logo um monstro aparece, e as crianças o derrotam, coletando a pele rara que o monstro deixou. Takumi observa o quão incríveis as crianças são ao lidar com os monstros, considerando que têm instintos sobre-humanos. Ele se sente aliviado por elas não terem sido encontradas por alguém que pudesse explorá-las, entendendo agora por que Shio se preocupava tanto com elas. Um pouco depois, uma cobra venenosa se aproxima. Takumi verifica as habilidades do monstro e pede que as crianças fiquem para trás, achando que é a oportunidade perfeita para testar sua habilidade de arremesso. Ele lança uma pedra com grande força, cegando a cobra, e em seguida usa seu golpe de corte de vento para fatiá-la em pedaços. No entanto, abelhas gigantes surgem, e as crianças têm dificuldade para acertá-las. Usam a habilidade de arremesso, mas as abelhas desviam, e Takumi se surpreende ao ver que as crianças também possuem essa habilidade. À medida que perseguem os monstros, ele checa seu inventário e se pergunta se a geleia de slime pode ser útil. As crianças finalmente derrotam as abelhas, que deixam mel, e Takumi comenta que é raro, pensando que caçar abelhas é uma boa ideia. Ele prepara uma refeição com a ajuda das crianças e decide usar o mel para realçar o sabor. Enquanto todos comem, achando a comida deliciosa, um grupo de abelhas se aproxima, e Takumi usa suas habilidades para derrotá-las. As crianças avistam outro grupo chegando e decidem ajudar, felizes com o progresso. Após coletarem ainda mais mel, eles finalmente chegam ao 15º andar, onde avistam uma porta gigante e suspeitam que o chefe final está do outro lado. Decidem investigar, mas a porta se fecha subitamente, e um verme gigante surge. Takumi percebe que é o chefe final e que só poderão sair dali se derrotá-lo. Ele pede que as crianças deixem a batalha com ele e usa seu golpe de corte de vento, mas o chefe desvia e o ataca com esferas de areia. Takumi destrói as esferas com suas balas de ar e dispara uma flecha de vento, conseguindo derrotar o monstro. Ele fica surpreso com a facilidade, pensando que Shio o equipou com habilidades poderosas demais. Ele coleta o loot enquanto as crianças o elogiam pelo esforço. Uma porta se abre e eles encontram um dispositivo de teletransporte que os leva de volta ao andar superior. Ao abrir um baú do tesouro, encontram bombas incendiárias, que Takumi compara a granadas, mas logo vê as crianças brincando com elas e as tira de suas mãos, avisando sobre o perigo. Eles usam o teletransporte e são transportados para fora do labirinto, onde encontram um lobo estranho. Takumi percebe que parece perigoso, mas o lobo abana o rabo, e ele nota que as crianças não o atacam, o que o leva a acreditar que é amigável. Ao verificar seus status, ele descobre que é uma fera de nível S e se surpreende ao ver que já está em contrato com ele, imaginando que Shio esteja por trás disso. Ele testa dar ordens ao lobo, que obedece, e as crianças logo gostam dele, achando-o fofo. Elas sugerem que ele dê um nome ao lobo, e Takumi o chama de Joia, nome que as crianças adoram. Antes de voltar à cidade, Takumi sabe que os moradores se assustariam ao ver Joia, então decide escondê-lo em sua sombra, explicando que poderá convocá-lo sempre que precisar. Eles vão à capela, onde Takumi pergunta a Shio se ele enviou Joia, mas Shio nega, sugerindo que o deus da água pode ter sido o responsável. Ele diz a Takumi que outro companheiro estará esperando por ele no campo fora da cidade na manhã seguinte. Takumi se pergunta por que o deus da água enviou Joia, e Shio sugere que foi uma forma de agradecimento, levando Takumi a pensar que é por ele estar cuidando das crianças e que elas podem ter relação com o deus da água. Takumi recebe um presente dos deuses, e Shio o incentiva a aceitar, mas ele hesita. Então, Shio alerta de que, se recusar, sofrerá uma punição divina, e ele acaba aceitando. No dia seguinte, eles seguem para o campo mencionado, e 2 novas criaturas aparecem,
marcando a chegada de mais companheiros. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!